Então, vamos lá, exercícios obrigatórios da aula 1. A número 1 diz que uma pessoa num trem com velocidade constante, num trecho retilíneo de ferrovia, então tu vê, o que isso aqui nos diz? Isso aqui nos diz MRU, movimento retilíneo uniforme. Sempre que aparecer a palavra velocidade constante, te lembra, a força resultante vale 0. Então, o que acontece? Essa pessoa deixa cair um objeto pesado, né? Qual é que vai ser a trajetória do objeto? Depende, né? A pessoa está aqui dentro, o trem está andando com velocidade constante, vai deixar cair um objeto pesado, né? Para a pessoa que está dentro do trem, o objeto vai fazer uma linha reta, porque esta pessoa e este objeto estão na mesma velocidade. Para uma pessoa fora do trem, uma pessoa que tivesse parado na estação, essa pessoa enxergaria uma parábola. Como ele pede para a pessoa dentro do trem, é uma reta vertical. É o exemplo aquele que a gente viu do avião soltando a bomba ou do menino ali em cima do caminhão, né? A número 2 diz que partindo do ponto A, então o ponto A é o nosso ponto inicial, a pessoa passa pelo ponto B, depois ela vai para o C, para o D, para o B e ela volta para o E. Ela volta para o B e depois vai para o E. Pede a distância. A distância é a soma de toda a trajetória. Então, se aqui é 40, né? Aqui é 20, então aqui também vale 20. Aqui já tem que vale 30. E aí aqui nós temos uma hipotenusa, né? Se esse cateto vale 40 e esse cateto vale 30, 4 e 3 são os pitagóricos, né? Então a hipotenusa vale 50 metros. Basta fazer um Pitágoras. Então nós temos 40 mais 20, 60, mais 20, 80, mais 30, 110, mais 50, 160. Então isso é a distância. Aí já ficaria a letra B, né? Porque depois ele pede o deslocamento. Te lembra, o deslocamento é um vetor que une o ponto de partida ao ponto de chegada. Este é o vetor ΔD. Sempre que te pedir deslocamento, é só tu fazer um vetor que une o ponto de partida ao ponto de chegada. E aí, se aqui em cima vale 30, como é um retângulo, então o deslocamento também vale 30. Beleza. A número 3, ela é um pouquinho mais elaborada, principalmente a alternativa 3, tá? A número 1, não tem muita dúvida. Uma partícula em movimento em relação a um referencial pode estar em repouso em relação a outro referencial. Sim, aquele exemplo clássico que é tu numa sala de aula. Em relação ao colega tu está em repouso, em relação ao sol tu está em movimento. Então a 1 não tem estresse. A 2 diz, a forma da trajetória depende do referencial. Sim, é a própria resposta lá da número 1. Só que a 3 diz, se a distância entre duas partículas permanece constante, então uma está em repouso em relação à outra. Tu vê que ele está fazendo uma afirmação. Qual é que é o problema disso? É aquilo que eu conversei em sala de aula, né? 90% das vezes a gente só pensa numa linha reta. Tu tem uma estrada retilínea. Aí aqui tu tem um carro A andando, né? Vamos botar que a velocidade do A vale x. E aí tu tem na frente dele um carro B. E aí vamos dizer que a velocidade do carro B também vale x. Quer dizer, essa distância aqui entre eles vai ser sempre a mesma. Então eu posso afirmar nesse desenho que o A está em repouso em relação ao B ou o B está em repouso em relação ao A. Então essa afirmativa 3 é verdadeira numa trajetória retilínea. Mas tu também tem que pensar na trajetória curvilínea. Vamos supor, por exemplo, uma circunferência perfeita, tá? Uma circunferência raio constante, né? E aí a gente coloca uma pessoa no centro dessa circunferência e coloca uma pessoa aqui na borda da circunferência. As duas se olhando, né? Imagina as duas, uma olhando no olho da outra. A distância entre elas é o raio da curva. E aí essa pessoa começa a se mexer. Cara, não vai chegar um momento aqui que, por exemplo, aqui assim, né, quando essa pessoa estiver chegando nas costas daquela que está no centro, que ela vai sumir, ela vai desaparecer. Isso indica que existiu um movimento entre elas. No início elas estavam se olhando e de repente ela sumiu. E aí, se tu pensar nesse desenho,
a distância entre elas vai ser sempre a mesma, que vai ser o raio da curva. Então, a 3 é falsa, porque na trajetória curvilínea não é verdadeiro se a distância permanecer constante, uma tem repouso em relação à outra. Então, a 3 está errada, é bem difícil. Então, é letra A, apenas a 2. O truque aqui é aquele, tá? Sempre pensa na reta e sempre pensa na curva quando ela não especifica. A 4 é mais simples. Uma pessoa desloca 6 km para o norte e 8 km para o leste. Pede o deslocamento. O que é o deslocamento? Um vetor que une o ponto de partida ao ponto de chegada. Então, escolhe um ponto aqui para ser a partida. 6 para o norte, então é 6 para cima. Então, essa pessoa fez 6 km para cima. 8 para o leste é 8 para a direita. Então, essa pessoa foi 8 para a direita. O vetor deslocamento é um vetor que une o ponto de partida ao ponto de chegada. Esse é o vetor ΔD. E aí 6 e 8 são pitagóricos também, né? Se tiver dúvida é só fazer Pitágoras. O ΔD ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado vai dar 36, 64, 100, raiz de 100 é 10. Então o deslocamento vale 10 km. Beleza?